Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. E amigos, amigas, então é um prazer estarmos aqui hoje, muita alegria, né, que a paz de Jesus nos acompanhe aqui nesse estudo de muitas reflexões. Boa tarde, Joel, boa noite, Joel, como vai, meu amigo? Oi, Hilda, boa tarde, boa noite também, bom dia até, a gente não sabe que horas que os internautas vão acompanhar esse vídeo, então, mais uma vez, um prazer enorme para a gente estar aqui e sejam todos muito bem-vindos ao nosso evangelho, né? Exato. Hoje a Andréa não pôde participar, né? Amanhã vai ser feriado aqui, está um tempo maravilhoso, né? Mas também é um tempo bom para reflexões. Então, eu convido você, você quer fazer a prece agora ou depois? Eu posso fazer agora e depois você faz depois, tudo bem? Pode ser, como você preferir. Então, vamos lá para a prece. Então, primeiro de tudo, queremos agradecer ao nosso Pai por mais esse dia de muitas lições, esse dia de tanto aprendizado. Queremos agradecer os bons espíritos que tanto nos acompanham aqui nesse trabalho, mas também em outros trabalhos. Rogar a Deus pela Terra, pelos esses momentos difíceis que o planeta está passando, né? Colocar mais paz no coração desses governadores que governam os países principais. E neste momento vamos enviar todos os nossos pensamentos de paz, de tranquilidade para o Oriente Médio, né, para Israel, para o Irã, para que esses homens, esses seres que governam esses países possam, neste momento, abrir o coração para Deus, se apegar aos princípios das suas religiões, que é a paz mundial, ao amor ao próximo. E assim, Senhor, rogamos com todo o coração, com o coração ali sensível para esses momentos tão difíceis. Nos dê força para que passamos por esses momentos de transações sem cair, sempre confiando em Ti com muita fé. Que assim seja. Gratidão. Quer fazer a leitura? Que assim seja. Vamos lá. Começando pelo título, né, Hilda? Começando pelo título lindo, né? Bem-aventurados, do livro Justiça Divina, né, do Emmanuel, reunião pública de 8 de maio de 61, a primeira parte do capítulo 3, item 17. Bem,
O texto é assim: vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje, e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados, que já conquistaram a luz divina, descerão até nós, quais flamas solares, que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra de pesada renúncia, para nos conduzirem o passo e, envergando a roupagem inferior em que nos achamos, são pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muita vez, percebemos somente depois que se distanciam. Ajuda-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia, sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis. E ainda mesmo quando nos rebolquemos no vício, levantam-nos, caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. São eles a palavra serena nos turvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sob a chuva das lágrimas, e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te afliges, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas, além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Nossa, lindo, né? Nossa, muito lindo. Meu Deus! Assim, eu li algumas vezes, né? Parece um poema. E eu fui também lá no Céu e Inferno, né? Você falou no capítulo que ele se baseou. E ali, né, Allan Kardec lá nos ensina que, embora os espíritos estejam por toda parte, né, em todo, né, no mundo material, no mundo espiritual, né, eles são centros de atração conforme o grau evolutivo dos seus habitantes, né? Então, nós atraímos o que nós somos. Então, assim como em torno dos planetas aqui primitivos, né, que na prece, né, a gente estava até mandando vibrações para esses planetas, né, então, para nosso planeta, porque nós estamos atraindo todas essas, né, essas tribulações que estamos tendo aqui na Terra e ao redor da Terra. Então, assim, em torno dos planetas, também os primitivos, né, os outros, mas os primitivos predominam, assim, em torno deles, que a gente pode falar assim, sei lá, umbral, são espíritos ainda presos à ignorância, à dor, né? Então, agora, em torno dos mundos adiantados, que aqui são os bem-aventurados, então vibram essas legiões de espíritos superiores, irradiando luz, paz e sabedoria. Um dia a gente vai chegar lá. Então, cada orbe, cada planeta possui uma população também espiritual, que é conectada com a vibração do devido planeta. Então, nos mundos mais evoluídos, né, assim ele está falando lá nessa parte aí, no capítulo 3, o item 17 do Céu e Inferno, né? Nos mundos mais evoluídos, os espíritos são menos apegados à matéria, né? E por isso transitam com maior liberdade entre diferentes planos. E é desses mundos, né, que partem missionários, esses bem-aventurados, né? Então, que eles vêm aqui nos trazer muita esperança, né? Então, são espíritos muito amorosos, com muita compaixão. Eles vêm aqui nos dedicar para nos auxiliar no nosso progresso, não só no intelectual, mas também no moral, né? Então, vem consolar aqui os nossos corações, né? Especialmente nesses momentos tão difíceis que a gente faz. Então, são emissários, na verdade, da paz, né? E que muitas vezes eles aparecem aqui anônimos, né? Que a gente nem sabe, silenciosos, mas deixam assim, né?
dentro dos nossos corações deixam muita esperança, muita paz, né? E só que às vezes a gente não segue, né? Mas eles nos mostram que o amor verdadeiro, né? Aquele amor mesmo de renúncia, eles nos mostram com o seu próprio exemplo. Então, né, que o estudo de hoje nos inspire a confiar mais na justiça de Deus, né, e a servir com mais humildade, né, na construção de um mundo melhor, com mais paz, com mais harmonia, e que um dia a gente também seja esses bem-aventurados. Enquanto isso, a gente sinta esses bem-aventurados e vamos seguir nos exemplos dele. Olha só aí, falei bastante. Hilda, maravilha. É isso mesmo, é um texto muito bonito, né? Como você falou, também tive a mesma impressão, né, de que é um poema. E essa finalização do... Nossa, gente, lindo demais, né? Quando ele fala que o amor de Deus que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre espinhos. Nossa, gente, meu Deus. Só Emmanuel mesmo para trazer essa profundidade, né, em palavras e, enfim, e em mensagem também, né? A própria mensagem em si, com certeza, é um evento, né? Um caso, é um assunto à parte. Mas, assim, voltando ao que você falou, Hilda, assim, acho que é muito, muito bem colocado quando você traz a nossa situação, né? O planeta Terra, como a gente está agora, né? Assim, uma fotografia de como nós estamos. A gente vê vários eventos, assim, mega eventos acontecendo, né? Não somente eventos da natureza, né? Tsunamis, terremotos, chuva, né? Muita chuva, onde não tinha agora, né? A gente viu o mundo também experienciar a pandemia, né, da Covid-19, e a gente vê agora, né, assim, a Terra nessa meta-estabilidade, ou seja, a gente está meio assim, meio lá, meio cá, né, já caminhando para, lamentavelmente, para esse cenário de conflitos, né? Mas como você falou bem, esses espíritos, eles acompanham a gente para justamente nos trazer esse apoio do alto, né? Literalmente do alto. E aí é isso. Eu estava vendo uma coisa esses dias, né? Uma palestra espírita, e é como se fosse... Bem, ele fez uma analogia bastante interessante, não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, mas se eu quero construir a minha casa, eu sei mais ou menos como eu quero minha casa, eu sei como é que eu quero, né, meu quarto, cor, eu sei como é que eu... Mas eu não sei fazer isso, eu não sei, eu não tenho esse dom de construir casa, eu não tenho esse dom de ser pedreiro, né, pelo menos não nessa encarnação. Então eu preciso de alguém que já tenha experiência com isso. Um pedreiro que coloque a mão na massa e construa a casa para mim, né? Preciso de um arquiteto que possa desenhar, colocar no papel, né, assim, realmente a minha ideia do quarto, de como vai ser o quarto, ou até um designer de interiores mesmo, para trazer um pouco mais de aconchego para os ambientes. Bem, essa transição planetária, a gente não consegue fazê-la sozinho, porque a gente não tem estrutura para isso. A gente simplesmente não consegue, porque é a gente mesmo que está, a gente mesmo que nós todos somos os terráqueos, né? Então, nós que estamos nessa transição junto com o planeta. Então, somos todos aprendizes. E esse é um momento bastante crítico em que a gente vai precisar realmente desses espíritos, seja na forma encarnada, seja na forma desencarnada, para nos ajudarem a seguir adiante com isso, né? E aí a gente, né, vê relatos de uma grande leva de crianças cristal, de crianças índigo, de crianças, né? Vários tipos de crianças, assim. Usa-se o termo criança, mas assim, é um espírito, né? É porque isso é detectado na infância. Então acaba que vira esse rótulo de criança cristal, criança, né? Enfim, então cada vez mais essas várias levas, né? Essa onda do Paz e Amor dos anos 70, né? Foi realmente um boom de primeira leva de crianças índigo chega na Terra, que é essa brecada com relação à parte social da coisa, né? Ó, gente, vamos refletir, né? Vamos trazer um pouco mais de paz e amor para nossa vida, né? E, inclusive, até hoje a gente está correndo atrás dessa paz, né? Como você falou bastante, muito bem, Hilda. Né? Qualquer religião, a gente busca isso. Essa paz, seja interna, seja entre mim e o meu próximo, né? Então, a gente vê essas últimas décadas, né, assim, repletas de vários episódios, assim, vários eventos bastante marcantes acontecendo, justamente para dar essa dinâmica de transição planetária. E, mais uma vez,
né, acompanhados, totalmente acompanhados por esses espíritos, porque nós mesmos, sozinhos, não conseguimos, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, quando a gente olha para o comecinho da Terra, até na transição de primitivo para, né, provas e expiações, a gente tem uma galera que veio, né? Teve a galera do Egito, a galera da Mesopotâmia, teve a galera da Grécia. Então, assim, a gente tem várias levas de espíritos que vêm de outros astros para nos ajudar aqui, né? Que é justamente os exilados de Capela, que são outros 500. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente isso, que nós precisamos desses nossos queridos espíritos amigos. Eu acho bastante importante frisar isso, que são espíritos amigos, são espíritos próximos de nós, né? Falando agora do nosso anjo da guarda, e uma coisa que eu acho que é bastante, assim, pode ser até um pouco, enfim, uma surpresa, né? Não sei, porque para mim foi quando eu soube. Os nossos mentores, eles não nos acompanham 24 horas por dia, né? Porque eles têm mais o que fazer, né, Hilda? Eles têm mais o que fazer, gente. Né? É só a gente imaginar. Então, se é um anjo que está me acompanhando, vou usar esse termo assim mais comum, é um espírito realmente muito evoluído, né, de uma hierarquia alta. Então, assim, tem muitas demandas até em outros orbes, em outros planetas, e esses espíritos eles são recrutados para irem para lá. E aí, a gente acha, né, que está o tempo todo, ai meu Deus do céu, e essa questão aqui de matemática, né, cadê meu anjo da guarda? Agora quer dizer, o anjo da guarda tem que sair de um conflito de outro planeta para ajudar né, numa prova de matemática. Ele tem que ajudar, tropeça aqui, tropeça lá, cai, cadê meu anjo da guarda? Olha, eu já ouvi isso, viu, Hilda? Eu me lembro de um relato de uma amiga minha, assim, uma conhecida. Ela falou que ela, né, o mentor dela veio na mediúnica, né, assim, não sei em qual foi o contexto. Aí ele falou assim: minha filha, ela fez engenharia elétrica. Minha filha, você chamou seu mentor não tem como te ajudar na prova de engenharia elétrica. Eu acho tão curioso isso. Porque assim, né, enfim, também é a vivência da pessoa, né? O espírito não tem essa vivência da engenharia, enfim, não, isso são outros 500. A gente está falando aqui, declara, da alçada moral, espiritual, etc. Mas é isso. Então, assim, esses espíritos, eles são espíritos assim, de uma grandeza surreal. Mas o mais gostoso disso é que quando a gente chama, quando a gente precisa, eles vêm. É isso que é curioso, né? Que é bastante gostoso também de saber que a gente vai ter sempre esse amparo, sempre que precisa. É só chamar, né? Chamar, claro, é um pedido verdadeiro. E de novo, né? Lembrar que é um espírito amigo, ou seja, é um espírito por quem nós devemos nutrir uma amizade, né? Expressar o nosso amor, a nossa gratidão, porque imagina, uma pessoa pegando assim uma expectativa de vida, sei lá, de 80, 90 anos aqui na Terra, para nossa escala de tempo, é muito tempo um espírito acompanhando o encarnado, né? Realmente é uma escala de tempo muito grande, para nós, falando aqui agora, né? Então é importante que a gente também tenha esse olhar, né, de saber nutrir essa relação boa com o nosso, né, querido mentor, que ele, enfim, consiga sempre nos mostrar o caminho, né? Eu ia comentar só mais uma coisa, Hilda, que foi um episódio de uma outra amiga. E assim, na verdade, assim, ela lamentavelmente na época ela estava sofrendo uns ataques, né? Vou usar essa palavra assim, de um obsessor dela. O que acontecia quando ela se desdobrava em sono, né? Quando ela ia dormir, o espírito usava o chakra do braço dela e atacava o próprio corpo dela. Então, como se fosse ela com o braço né, assim, se torturando. Então, puxava o cabelo, e ela acordava, claro, né? Só que o espírito ele já tinha, de certa forma, usado o braço dela. Então, o braço estava... Ela não conseguia controlar o braço. E aí, ela comentando que nesse momento, isso aconteceu, né, lamentavelmente, mais de uma vez, e ela falando que era só ela chamar o espírito, né, assim, o mentor dela, que isso cessava. Poderia ficar o tempo que for, enquanto ela não chamasse o mentor dela, ela não tinha esse desacoplamento, esse alívio, né? Realmente foi um momento bastante turbulento, mas eu achei muito bonito ela falar isso, né? No sentido de que a gente tem esse apoio quando a gente precisa. O espírito, nosso espírito mentor, ele pode estar em outro planeta, ele vem nos socorrer. Então, eu acho bastante bonito isso, o texto também traz, né? Não vou lembrar exatamente onde, mas é justamente isso, quando a gente precisa,
né? Aqui, se choras, reflete neles. Quando te afliges, não lhes ouvides o apoio, ou seja, não esqueça o apoio deles. Você está aflito, você está na aflição, e assim, Hilda, como André não está aqui hoje, acho que agora é minha vez de usar essa coisa, que esse texto, para mim, assim, caiu como uma luva hoje, porque hoje foi um dia de muito estresse. E eu ficava assim, meu querido mentor, por favor, me alivie. E assim, né, o alívio ele veio, e eu consegui, né, seguir a vida hoje tranquilamente. E esse texto ele traz exatamente isso. Eu estava no fundo do poço, aí eu lembrei, né, aquilo que a gente comentou também em outros encontros, né? Quando está no fundo do poço, lembra que Jesus existe, né? Lembra que existe uma luz maior, né? E aí eu fiz uma pequena oração, e aí a luz, né, voltou a estabelecer uma tranquilidade no meu dia. Então, que a gente consiga também, né, se lembrar que a gente tem esse apoio, né? Sempre um mentor de luz nos acompanhando na nossa caminhada. Nossa, caprichou hoje, hein? Apesar de tá passando por um estresse aí, mas... Nossa, mas aí o mentor já veio, já resolveu tudo. Fez uma limpeza aí, já né? Resolveu tudo. Já foi tudo. Muito. Então, assim, você falou muitos pontos aqui importantes, né? Você trouxe as crianças índigo e cristal, que eu adoro esse tema, né? São essas crianças que estão vindo aqui para nos ajudar aqui na evolução aqui desse planeta, né? Mas eu fico até com pena delas, porque eles pegam tanta coisa ruim aqui, né? E aí um serviço bom para fazer, né, Hilda? Coitados, né? Eu falei assim, meu Deus, olha só, até os espíritos mais evoluídos, como né, as crianças cristal, eles também têm aqui provações para passar, né? Os índigos são mais rebeldes, né? Então, eles precisam um pouquinho aqui de balanço. Aí você trouxe os nossos mentores, né? Quando você estava falando, eu pensei assim, eles têm que ser superiores para aguentar a gente, ficar do nosso lado, tem que ser, né? Porque aí logo você falou do seu estresse, e falou assim, já fiz uma prece, aí eu pensei, olha lá, o espírito tem que ser superior aqui, né? Para ajudar a gente nesses momentos e ter paciência, tá? Exatamente. Então, né, foram assim, muitos temas assim importantes que se trouxe. E você estava falando outra coisa também que eu fui lembrando. Você foi falando, eu fui te catando. E a gente vai lembrando as coisas, né? Exato, né? Porque assim eles vêm até nós, né? A gente está falando, porque aí o Emmanuel fala assim: olha, vieram ao mundo em todos os tempos, segue-nos ainda hoje e virão sempre. Né? E você está falando, eles vêm então. Eles vêm, por que eles vêm? Porque a gente ainda não aprendeu a ir até eles. Né? Então, eles que têm que vir, porque as nossas condições espirituais ainda não temos condições de ir até eles. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente não vai até eles. A gente tem a oportunidade do sono para a gente se desprender, mas a gente sempre está tão precisando de ajuda, né, que eles vêm até nós. Então, esses espíritos continuam descendo até nós. Lógico que não 24 horas, né? Assim também não dá. Então, mas é porque ainda estamos aprendendo a amar como eles. Estamos ainda muito longe, porque a gente não tem paciência nem conosco mesmo, você imagina com outros, né? Então, enquanto houver esse sofrimento aqui no mundo, haverá esses espíritos bem-aventurados que vão descer por amor. Então, nós não estamos aqui abandonados nesse processo de transição, né, que é um processo de evolução que estamos passando agora, né? Eu estou aqui nas montanhas aqui, porque tem um monte de coisa para fazer, aproveitei e tirei livre. Enquanto você está falando no estresse, geralmente eu estou com aquele monte de estresse, né? Não, eu estou assim, zen. E estou aqui mexendo no jardim, né? Fazendo um monte de coisa. Aproveitando. E aí, eu fiquei aqui, né? Nossa, né? Quanta bênção que Deus nos dá, que é a natureza, né? Esse contato né, com a natureza, com essa energia. Então, ele nos dá os espíritos, mas também dá muitos recursos aqui que a gente pode usar também quando estamos em estresse, quando estamos em situações assim mais delicadas, né? Então, eles não estão aqui sempre ao nosso lado, mas se a gente, como você falou, pediu, eles vêm. Então, eles estão ali conectados conosco,
né? Nessa força viva, mas é uma força muito assim atuante, que movimenta, né? Então, eu vejo assim, o céu, ele não está distante como a gente pensa. Não está, né? O céu que eu falo é esses bons espíritos, esses bem-aventurados. Não está tão distante, não, mas eles estão nos visitando muito, e muitas vezes, só que muitas vezes em silêncio, a gente está lá sofrendo e não percebe que eles estão ali do nosso lado, né? Então, esse verdadeiro amor, ele brilha não só de longe, mas ele brilha sempre ele está brilhando. Esse amor deles por nós está brilhando o tempo todo. Agora é a gente que não vê essa luz, porque é da nossa cegueira espiritual. Então aqui Emmanuel fala, por amor os bens-aventurados, que já conquistaram a luz divina, desceram até nós quais flamas solares que não apenas se retratam aos minaretes da terra, mas penetram, olha, igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos, quer dizer, do nosso abismo, né? Então eles entram para nos consolar, para nos tirar desses momentos de dúvidas, né, de desesperança. Então eles vão até o fundo da nossa alma, onde ninguém quer ir, sabe? Ninguém, nem a gente, fica até com medo. Nem a gente, Então, eles vão lá, né? E eles não descem por necessidade, olha só que é importante, por necessidade deles. Eles descem aqui por escolha. Olha só, por escolha. A gente vê o exemplo da Alcione, que ela veio atrás do que ela cuidava, né? Acho que é o Carlos. E ela vem de um outro planeta, ela não precisava vir aqui encarnar na Terra, ela vem de outro planeta, mas ele tinha que vir para cá, então ela tutorou, ele veio para cá. Olha que dedicação, com amor, né? Vem aqui, quem é que vem aqui por escolha aqui para a Terra? O espírito evoluído, eu falei, meu Deus, a gente está querendo sair disso, né? Hoje de manhã, esses dias eu não estava ouvindo notícias, né? Porque eu estou meio desligada aí desse mundo aí. Fui hoje ver, que já semana que vem eu vou começar a trabalhar, fui ver, eu falei, meu Deus, meu período de zen aí está acabando. Nossa, eu fiquei assustada com a guerra, né? Agora, do Israel e da... Eu falei, meu Deus, isso não acaba. O mundo de regeneração ainda está longe, né? A gente entrar muito longe, mas é isso, né? Mas esses espíritos aventurados estão aqui, por escolha, descendo aqui nessa bagunça. Organizar um pouco isso aqui, né? Exatamente, Hilda. Exatamente. Então, é isso. Eu também fico com essa mesma percepção, né, que você falou agora. Falo, nossa, gente, meu Deus, outro conflito, não parece piada. Não, é mentira. Isso em pleno século XXI. Tanta evolução tecnológica, de conhecimento científico, de reflexão filosófica. Nós já tivemos tantos filósofos para refletir sobre a vida, sobre como o homem se coloca no mundo, e a gente ainda tem, né, esse tipo de comportamento. Parece realmente piada, né? Mas, enfim, o Espiritismo nos traz, né, o nosso consolo, né? Assim, eu tenho para mim que, para mim, realmente foi um consolo o Espiritismo como chegou para mim. Mas, assim, uma coisa bastante curiosa que você falou, né? Assim, até na sua fala anterior, é justamente a questão dos espíritos que estão ao redor da Terra, né? Como a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, a gente tem uma quantidade muito grande de espíritos de baixa vibração que estão ao redor da Terra, né? Justamente como você falou, esse envolvimento por conta da baixa vibração. Então, como a gente sabe da lei da afinidade, então os afins, né, se aproximam, os afins se atraem. E aí, o que a gente vê é justamente essa grande população de espíritos de baixa vibração precisando de ajuda, e quem entra em cena é justamente o nosso espírito amigo, né? Esses grandes benfeitores de luz que vêm dar grande suporte a esses espíritos que precisam, né,
ainda se desenvolver, que precisam seguir adiante. Eu me lembro de eu conheci um médium uma certa vez, eu encontro em Lisboa, né, em Portugal, e assim, ele falou comentou sobre alguns trabalhos que eram feitos no centro dele, eu achei bastante curioso. Um dos trabalhos, o trabalho consiste em um médium, né, um grupo de médiums se desloca via projeção, né, desdobramento. Então, o espírito do médium se desdobra, vai em direção a cavernas, enfim, a grutas, e aí lá nessas grutas, nessas cavernas, esses médiuns conseguem, de certa forma, trazer os espíritos que estão lá, né, de baixa vibração, sofrendo, enfim, para a corrente mediúnica. E aí esses espíritos vêm para o centro espírita, né? Eles são meio que envolvidos quase que como se fosse num lençol azul, era assim que ele descrevia, e esses espíritos seguem adiante para, enfim, para posteriores fases, né? A questão é que esses espíritos, supostamente, eles não mais conseguem reencarnar aqui na Terra, justamente pelo grau muito baixo de vibração. Então, já existe, de fato, uma grande quantidade de espíritos que não mais conseguem reencarnar na Terra. São espíritos da Terra que não conseguem mais reencarnar aqui, justamente pela mudança de vibração do planeta, né? Pela proposta que o planeta de regeneração traz. Então, esses espíritos eles mal conseguem atravessar a atmosfera por conta da vibração deles, que é muito baixa. Então, o próprio planeta Terra, que já não é tão alto assim em termos de vibração, é demais para esses espíritos. Mas, com auxílio, né, dos médiums, esses espíritos de alta vibração, esses espíritos de luz, eles vão até esses lugares para resgatar esses espíritos que têm interesse, né, que querem ainda, que querem se mudar, né, que querem, enfim, procurar a luz, né, trocando em miúdos. Então, assim, é muito bonito a gente ver isso. A gente viu também isso, né, tem no livro Nosso Lar, né, quando os espíritos de luz eles vão no umbral, eles também tentam, sei lá, meio que facilitar ali uma assistência àqueles espíritos. E uma coisa bastante curiosa também que a gente vê é como dói para esses espíritos de baixa vibração estar na presença desses espíritos de luz. Porque são espíritos que vibram numa frequência muito alta. E estar na presença deles realmente é doloroso. Literalmente doloroso, né? Fisicamente doloroso. É um motivo pelo qual não faz muito sentido, pelo menos da nossa perspectiva, na espírita, pensar que Jesus pudesse voltar à Terra agora, por exemplo, né? A vibração de Jesus ela é muito, muito, muito alta. Então, seria realmente como uma devastação para nós mesmos. Então, esses espíritos de luz, quando eles vão para essas regiões, os espíritos realmente eles têm esse choque, porque realmente é uma vibração muito mais alta, mas tem todo um acolhimento, né? E, enfim, são levados para hospitais, enfim, etc. Então, são esses os grandes heróis que vão nas regiões mais obscuras, nas regiões mais complicadas, mais densas, mais frias, mais sujas, e realmente, né, passam por tudo isso, como o Ida falou, né, a pessoa sai de um planeta X, né, para vir para cá, só por amor, por caridade, por pensar no próximo. Então, realmente, assim, são espíritos que dão de si sem pensar em si, né? E é só a gente lembrar também, né, assim, no nosso sistema solar, nós somos quase que, ou talvez, o lanterninha. Então, o planeta Terra está realmente dos mais atrasados do ponto de vista da evolução. Quer dizer, atrasados não em termos de tempo, né? Cada ritmo, cada planeta tem seu ritmo, mas a gente ainda está galgando alguns passozinhos quando a gente compara com outros planetas como Júpiter, por exemplo. A gente conhece um pouco por meio até das declarações de Mozart, né? Que são mundos que estão vivendo uma outra realidade, uma outra forma de viver, né? E a gente está caminhando para isso, né? Pelo menos é o que a gente está aqui nesse exato momento para isso, né? Para refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa caminhada e com o apoio dos nossos irmãos. E aí eu queria chegar até nesse ponto porque às vezes eu confesso a você que quando eu faço o evangelho,
quase sempre eu choro, assim, de emoção, e também né, a gente sente que tem aquele amparo, né? E assim, junta várias coisas, né? O momento do evangelho é um momento bonito, é um momento que a gente para, né? Não importa o que está fazendo, a gente para fazer o evangelho, então é um freio na vida, assim, no sentido de, né, do que está fazendo, das tarefas todas. E também a presença desses espíritos na nossa casa faz a diferença. Então a gente sente isso, e uma das reações também fisiológicas é chorar, né? Pela emoção daquela vibração mais alta ali. E eu confesso a vocês que eu também choro, Wilda, de vergonha, sabe? Eu fico assim, meu Deus. Eu juro que eu tentei melhorar, gente, mas tô aí devagarzinho. Eu choro assim também de vergonha. Falo, ai meu Deus, meus queridos irmãos, eu peço desculpas por, né, mais uma semana tentando aí, né, ser um pouquinho melhor do que na outra semana. Mas, assim, acho que às vezes melhora, mas depois volta um pouquinho atrás. Mas, de novo, né, esse texto traz para a gente, né, esse aconchego, esse acalento, que é justamente a presença desses espíritos na nossa vida, né? E aí ele coloca aqui, inclusive, assim, chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Ou seja, eles vêm até a gente, né? Como o Hilda falou, a gente não vai ainda até eles, né? Eles suprem a nossa fraqueza, então nos ajudam nessa fraqueza, eles se integram a nós nessa ciência difícil, ou seja, nessa caminhada difícil de a gente se corrigir, né? Sem necessariamente dizer, olha, eu sou o seu mestre, né? Sem reclamarem o título de mestres. Então eles fazem isso por caridade, eles fazem isso por amor, né? A nós mesmos, os espíritos assistidos, né? Encarnados. E é isso. Então, quando a gente olha para esse cenário, né? Um espírito muito evoluído, de uma hierarquia alta, que sai de demandas muito importantes para vir nos assistir, né? Aqui, para nos dar assistência aqui. Então, para a gente realmente ter uma gratidão muito grande por esses espíritos, né? Que vem nos ajudar e, na verdade, trazem uma mudança na nossa vida, na nossa vibração, no nosso dia a dia. Então, que a gente saiba também, né? Reconhecer isso. É um espírito de alta envergadura, né? Digamos assim, que sabe nos ajudar, que nos conhece muito bem e, como o Ida falou, né? Que consegue adentrar mais profundamente em nós do que nós mesmos, né? Do que nós em nós mesmos. Então, que a gente consiga também ser gratos a esses irmãos, né? Essas irmãs, né? Também espíritos, né? De mulheres que, claro, enfim, nos acompanham. Nossa, hoje você está bem inspirado, viu? Então, talvez... Estou aqui, que eu falei assim, nossa... então, quando você trouxe aqui, nesse item do Emmanuel, que ele fala que eles chegam, sim, até nós, desculpando as nossas faltas. Então, assim, por que, né, esses espíritos, eles não nos educam com superioridade, mas eles se fazem bem próximos de nós, né? Ensinando pela humildade, né? Eles não tiram o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, eles só nos orientam, né? E não fica apontando o dedo para nós. E aí você trouxe um outro ponto que eu queria comentar também, que você trouxe assim dos espíritos afins, né, que se aproximam da Terra, essa grande população, e se trouxe aqui o umbral, né, o porquê, né, para a gente falar o que é umbral é a região espiritual que é transitória, né, que é uma zona de sofrimentos, perturbações, e aí onde encontram todos esses espíritos que desencarnaram, né? Então somos nós que desencarnamos, né? E fomos para lá, que ainda estamos presos ao vícios, a sentimentos negativos, né? Presos à matéria, tal. Então tem tipos ali, vários tipos, né? De sofrimento ali, perturbados, ou aqueles suicidas, né, ou autoagressores, quer dizer, dependendo do grau de suicídio ali e tal. Então, são vários ali, tem as trevas, tem ali, né, mas por que esse umbral foi formado? Como você está falando, a lei de atração. Então, ele não é uma punição criada por Deus, ali, como que está na igreja, né, trouxe para a gente, você vai ficar ali no inferno, você no céu, ou lá no purgatório, porque você foi mais ou menos ali, mas não foi tanto, né? Então, não, nada disso, não foi nada criado por Deus, porque Deus não dá privilégio para ninguém, todo mundo é criado simples e ignorante, mas nós, né,
nós cometemos nossos erros, temos que corrigir, porque é a lei de ação e reação, né? Então, nós temos que cumprir com as nossas tarefas, não cumprimos, então temos que voltar para aprender e parar de ser cabeça dura e continuar. Então, esse umbral, esse ambiente que tem todo aqui na Terra, né, no mundo espiritual da Terra, é conforme a lei de sintonia. Então, ele é formado pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias vibrações negativas. Então, é o nosso estado, né, espiritual, é o que forma um umbral. É isso que eu queria trazer, porque eu achei interessante você trazer esse ponto, né? Nossa, a gente já está terminando, meu Deus do céu. Olha, Nossa, hoje passa muito rápido. Desculpa, gente. Mas é um tema lindíssimo, né? Porque, né, tão gostoso de falar de quem nos dá essa assistência, né, nossos queridos irmãos mentores, então a gente acaba sendo inspirado por eles, né? Assim. Nossa, a gente falou assim que eu olhei agora e falei, não é possível. Né? O tempo passou lindo, lindo mesmo, Joel. Vale a pena, mesmo nesse dia bonito, sabe, que está lá fora, vim aqui fazer esse trabalho. Eu faço com coração. Sem dúvida, né? sim. Muito obrigada, viu? Então, fui eu que fiz a prece ou foi você? Fui eu, né? Foi você. Eu posso fazer agora a final. Obrigada, Joel. Bom fim de semana, né? Bom feriado. Para vocês, gente. Tá. Querido amigo Jesus, te agradecemos por mais uma semana de aprendizado. Agradecemos também, com enorme gratidão no peito, aos nossos queridos mentores, espíritos de alta hierarquia, que se dispõem a nos ajudarem sempre que precisamos, sempre que estamos aflitos, necessitados. Eles vêm ao nosso encontro. Eu te agradeço, meu querido mentor, pelo acompanhamento de sempre. E peço desculpas pelos eventuais erros, mas nós todos aqui, nós outros, somos ainda humanos na caminhada rumo à perfeição, em constante aprendizado. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela tua luz em nossa vida, e te pedimos luz para os governantes dos países agora que estão em conflito. Que a tua paz, que o teu amor possa abrandar os seus corações, de modo a trazer mais paz para a terra. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos irmãos mentores, pela presença, pelo acompanhamento de sempre. Muito obrigado, querido Jesus. Que a tua luz brilhe em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.